E a TV GGN retorna com a série Relatos da Pandemia. No ano passado, nós já havíamos conversado com Kátia Faria Roper e voltamos a falar com ela agora para ver como que está a situação na Inglaterra, ela mora em Londres, nessa segunda onda ou terceira onda, a gente já nem sabe mais que onda a gente está levando, da pandemia. Kátia, obrigada por conversar comigo aqui na TV GGN. Conta para a gente, você está em isolamento, em lockdown em Londres? Boa tarde, muito obrigada por me convidar para mais essa conversa. O Reino Unido continua em lockdown, tá? A gente já está... Esse é o terceiro lockdown. A gente teve o primeiro, que foi entre março e junho do ano passado. Aí depois a gente teve o que eles chamam de circuit break, que foi um mês, que foi durante o mês de novembro, que durou um mês certinho. E aí depois, quando chegou perto do Natal, por volta do dia 20 de dezembro, a gente entrou em lockdown de novo. Então, quais as diferenças entre, por exemplo, o que foi do primeiro lockdown do que está sendo esse último lockdown, que está sendo bem longo também, né? O primeiro foi na primavera, então as pessoas conseguiam sair para se exercitar, o tempo ajudava, né, as pessoas a lidar melhor com a coisa do confinamento, do isolamento. Dessa vez a gente está no meio do inverno, a gente pegou neve, muito frio, as temperaturas caíram, então tudo isso afetou também o fato das pessoas ficarem mais dentro de casa. Coincidiu com o Natal, né? E o governo, antes da introdução do terceiro lockdown, ele deixou as mensagens muito confusas. Então, era assim, bom, no Natal você vai poder encontrar uma pessoa da família, ou duas famílias poderão se reunir na mesma casa. Quando chegou 2 dias antes do Natal, eles falaram, não, a gente não vai mais poder autorizar isso, porque os números de casos estão aumentando. E aí foi tarde demais, né? Porque daí as pessoas já tinham entrado, já tinham ido para casa de parentes, já tinham ido para casa de amigos. E aí a gente começou a ter aquele aumento de número de casos enorme. Então, quando chegou em janeiro, o número de casos já estava totalmente fora do controle de novo. O que aconteceu é que, ao mesmo tempo, a campanha de vacinação começou, e a campanha de vacinação foi, a gente tem que admitir, o maior gol que essa administração, né, do governo conservador marcou até agora. Eles não tiveram nenhum... Assim, eles realmente investiram na vacina, entendendo que uma campanha de vacinação maior ajuda a reerguer a economia. Você precisa de ter gente vacinada, você precisa ter gente protegida para poder reativar a economia. Você já tomou vacina? Eu tomei a primeira dose já, da AstraZeneca. A gente estava conversando antes dessa entrevista, quando a gente estava combinando, o Brasil tem uma tradição de vacinação que é uma das grandes vitórias da saúde pública aqui no país. E isso não acontece no Reino Unido, por exemplo. Não é um país que tenha tradição para vacinação. Como que está sendo o aceite da população para vacinação? Olha, que nem a gente estava falando antes, o grande problema e o grande desafio aqui no Reino Unido tem sido as minorias étnicas, principalmente a comunidade negra e a comunidade indiana. Por motivos que, assim, a gente não consegue entender direito, a gente não sabe se vieram já, por exemplo, dos países caribenhos e tudo, sem essa coisa da vacinação, sem esse conceito da vacinação, né, da importância da vacinação, ou se é realmente uma coisa de ignorância no sentido de não entender como uma vacina funciona no organismo da pessoa. Então, de repente, acha que, bom, se você está colocando o vírus em mim, eu vou pegar o vírus, né? Então, agora está tendo uma campanha, né, começando uma campanha realmente voltada para as minorias étnicas, para elucidar melhor como funciona a vacina,
e assim ter a adesão dessa minoria étnica à campanha de vacinação. Mas Quanto da população já foi vacinada? já foi vacinada acima de 32%. 32% da vacinação. Isso, primeira dose. Da primeira dose. A gente tem uma população idosa muito grande. Muito grande. Então, o primeiro ponto foi realmente dar prioridade, obviamente, para as pessoas do serviço público, que trabalham no serviço público de saúde, e as casas de repouso e os funcionários das casas de repouso, né? E aí, a partir disso, foram diminuindo a faixa etária. Só que daí, por exemplo, como você tem essas minorias étnicas que estão meio que se recusando a tomar vacina, você acaba, dependendo da região onde você mora no Reino Unido, tomando a vacina mais rápido do que você estava previsto. Entendeu? Então, o que eles estão fazendo tá, não vai tomar, tudo bem, a gente vai dar um jeito nessa situação, mas a gente não vai parar a campanha esperando que toda a população de 60 a 70 anos, 70 a 60 anos seja vacinada. Não vacinou, passa para frente. O próximo da fila, entendeu? E vai indo. Então tá em algum... parar, vai uma coisa mais dinâmica. Sim, tá indo mais dinâmico. E assim, as pessoas estão contentes. Você vê as pessoas ficando felizes de tomarem vacina, entendeu? As que estão predispostas a tomar vacina, porque elas querem ver a família, elas querem voltar a trabalhar, né? Elas querem voltar a interagir com outras pessoas e tudo. Então, é esse que tem sido o ponto legal da vacinação, que você vê assim, as pessoas realmente contentes. No dia que eu fui tomar minha vacina, tinha horário marcado e tudo, todo mundo respeitando o distanciamento social na fila, esperando a sua vez, todo mundo de máscara, a conversa, um questionário antes de você entrar para tomar a vacina, para ver que tipo de alergia você tem, que tipo de medicamento você toma, tudo isso com todos os cuidados para evitar reações. Obviamente, elas vão acontecer. Em um nível ou outro, as reações acontecem, assim, tipo, eu tive calafrios 24 horas depois da vacina, eu senti, assim, sabe quando você está começando a ficar gripado, aquela sensação de calafrio um pouco e um pouco de cansaço. Fui para a cama, deitei, dormi, no dia seguinte eu estava bem. Entendeu? Você soube de mais reações à vacina? Olha, da maioria das pessoas que eu conheço, a gente ainda não tem, eu ainda não vi em lugar nenhum levantamento, nenhuma estatística com relação às reações, né? O que eu tenho é essa coisa de conversa com os amigos, e da maioria dos amigos, eu acho que um tomou a vacina da Pfizer, todo o restante tomou a vacina da AstraZeneca, e de um grupo de pelo menos, estou falando de um grupo de pelo menos umas 30 pessoas, eu acho que 2 ou 3 tiveram reações. Reações leves. Uma teve, assim, um pouco mais forte, mas o restante, assim, também é essa coisa dessa sensação um pouco de quando está ficando resfriado, mas aí no dia seguinte já estava bem. Kátia, esse é o terceiro lockdown. Ou seja, a população está cansada, é que nem a população aqui no Brasil. Está cansada. Você tem percebido nas suas poucas andanças, já que tem que ser contido, né? Alguma não observância de normas? Assim, os negacionistas da vida, você tem isso? Tem visto isso? Olha, isso tem em qualquer lugar, né? Os negacionistas você vai achar em tudo quanto é lugar. Por incrível que pareça, dessa vez você tem menos protestos contra o lockdown do que você teve no verão. Tá? Então você tem menos gente indo para as ruas e tudo. Mas, por outro lado, uma coisa que eu tenho percebido é que, assim, todas as oportunidades que as pessoas têm para sair de casa, elas pegam, entendeu? Então, eu trabalho em uma das grandes lojas de departamento de Londres, que é a Selfridges, em Oxford Street.
E a parte de supermercado da loja de departamento, porque tem uma entrada independente, tá aberta, está funcionando normalmente. Então, você vê filas, entendeu? Tem fila enorme de gente para entrar, para comprar chocolate ou para comprar um doce, que vende especificamente ali, entendeu? Aí vai, coitado do segurança, pedir para as pessoas manterem a distância e tal. Tem relatos de festas privadas que são de pessoas, assim, alguns desses clubes exclusivos, tá? Que reúnem pessoas de poder aquisitivo altíssimo, fazendo festas clandestinas, né? Então, assim, e estão sendo multadas e continuam fazendo, porque para eles uma multa de 10 mil libras, que é o equivalente a 70 mil reais, 70 e alguma coisa, não faz muita Faz diferença. diferença. Não vai fazer diferença. O governo tem dado informes na TV, tem tido esse tipo tem dado esse tipo de satisfação para as pessoas? Eles têm, isso tem, e eles estão abertos às críticas também. Por exemplo, as escolas voltaram, né, às aulas para o ensino primário, toda a parte de ensino fundamental, a parte das universidades. E aí o que está acontecendo? Eles iniciaram isso sem vacinar o magistério. Então, os professores que não tiveram dentro daquelas categorias etárias antes da reabertura da escola, que não tomaram vacina, foram para a sala de aula sem tomar vacina. E aí isso eles recomeçaram no dia 8 de março. Então a gente está esperando o que vai acontecer em termos de números de casos nas próximas 2 a 3 semanas, para ver se o próximo passo de final de confinamento vai realmente se concretizar. Porque o que eles fizeram dessa vez, diferente do que fizeram da vez anterior, eles realmente pensaram, ok, cada passo que a gente der para final do confinamento, para o final do lockdown, você tem que ter um período para analisar quanto impacto vai ter essa medida. Então, você vai reabrir as escolas, então você tem um período de 4 semanas para a reabertura dos negócios não essenciais, de comércio não essencial. E durante esse período eles vão ver se começar a aumentar o número de casos, aí não é que vai ter um outro lockdown, vai simplesmente ter mais tempo para poder reabrir a próxima etapa, retomar a próxima etapa, entendeu? Então, dessa vez, diferente da outra vez que as coisas foram meio atabalhoadas, tipo, por conta da pressão para reabrir a economia, pressão para reabrir os bares, restaurantes, principalmente, que têm sido os mais afetados, né? Que é a parte de entretenimento, que é hotel, restaurante e bares. Eles estão sendo os que estão sofrendo mais. Né? E os cabeleireiros também. Eles, assim, tipo, na tentativa de agradar a todos, a reabertura não teve não seguiu muito a ciência, entendeu? Dessa vez, não. Dessa vez, eles realmente falaram, não, a gente precisa mesmo dessa janela para cada estágio de reabertura da economia. Então, agora a gente tem, no dia 12 de abril, está prevista a reabertura dos negócios não essenciais, né, de comércio não essencial, e a reabertura dos pubs com área externa. Então, qualquer pub que tiver, ou restaurante que tiver área externa, pode reabrir, pode ter um máximo de 6 pessoas, um grupo de máximo de 6 pessoas, e aí depois espera outras 4 semanas para ver se pode, então, reabrir os lugares em ambientes fechados. E até aí você já vai ter uma quantidade muito maior da população também vacinada, inclusive com a segunda dose. Nós chegamos a conversar, você falou das minorias, que são as que estão mais resistentes à vacina. Mas você me contou uma coisa, eu gostaria que você relatasse aqui, que é assim, você tem o direito de não tomar vacina, mas o que isso acarreta?
no serviço público, no serviço privado? O que acarreta quem não toma vacina? O que tem que enfrentar? Pois é, que é uma coisa que foi bem específica com relação às casas de saúde de idosos, né? Onde algumas pessoas que trabalhavam nessas casas de saúde estavam se recusando a tomar as vacinas. E aí o que acontece? Como muitas vezes elas são terceirizadas, elas não são funcionárias desta casa de saúde em particular, mas trabalham para agências, as agências simplesmente falaram, tudo bem, você não vai tomar vacina, a gente não te coloca na rota para trabalhar. Não trabalha, entendeu? Tem todo um questionamento, porque você está num país que você não tem obrigatoriedade, mas aí você tem um debate que foi um debate bem interessante, que é, tá, até que ponto a sua liberdade individual não afeta o próximo? Entendeu? Então, assim, você está lidando com pessoas que têm 80 anos, e a gente tem uma população idosa muito grande. Aqui é comum as pessoas terem 90 e poucos anos de idade, entendeu? Você está trabalhando com uma faixa da população que é totalmente vulnerável, né? Que está sendo vacinada, está sendo protegida, mas até isso começar a funcionar e tudo, e você não pode expor essas pessoas. Então, você tem que se vacinar, você tem que se proteger para poder protegê-los e para poder trabalhar com eles, entendeu? Num país, como você disse, que não tem a tradição de vacinação, esse é um debate super complicado, porque você fala, não, é a questão da minha liberdade individual, mas aí você tem a questão da liberdade individual, mas você também tem que pensar no coletivo. Né? E isso tem sido muito interessante ver. Até que ponto o inglês começa a pensar mais na coletividade mesmo, né? No se proteger, no proteger o próximo. Você vê muito mais pessoas andando de máscara nas ruas, porque antes, assim, você via as pessoas colocando a máscara quando entravam no ônibus, ou quando entravam no metrô, ou quando entravam em algum ambiente fechado. Agora não, agora você vê muita gente andando na rua usando máscara. Entendeu? Independente de entrar no ônibus, tá levando o cachorro para passear e tá usando a máscara, né? Para se proteger, eu acho que tem também muita coisa da questão do medo, né? Da sua própria proteção. Mas você vê as pessoas mesmo assim, tipo, não, tá, agora não dá mais, entendeu? A máscara passou a ser parte da realidade de uma grande parcela da população. E o pessoal olha feio quando não usa, viu? Tem que ter um baixinho falando que está isento de usar máscara quando entra no ônibus e no metrô. Porque se não tiver, o pessoal olha feio e fala, por favor, coloca a máscara. E não é a polícia, não é o motorista do ônibus, não, é a população mesmo. É a população mesmo, entendeu? Falando, não, olha, por favor, já para você colocar a máscara, né? Dá para cobrir o nariz? Ah, meu Deus. Mas, Kátia, eu te agradeço muito essa conversa. A gente precisa ficar em contato. Qualquer novidade, a gente volta a se falar aqui na TV GGN. Tá bom, muito obrigada por me receber. Cuide-se. Sim, vocês também aí no Brasil. A variante brasileira, gente, é perigosa. Ela é perigosa. Ela está se provando mais perigosa do que a variante inglesa e mais perigosa do que a variante sul-africana, tá? Então, ela transmite mais fácil, ela transmite mais rápido e ela tá se provando mais letal também. Então, tá pegando jovens também. O pessoal tem que se cuidar mesmo, tá? É isso, é isso. A gente chega lá. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Então tá, Kátia, muito obrigada e a gente vai se falando. Tá, muito obrigada, Lu, muito obrigada mesmo. Obrigada a você. Um beijo.